Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Todos acharam? Nessa tradução que eu tenho aqui, que é a King James atualizada, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro respondeu: Eu não sou. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam ali tendo acendido uma fogueira. Esquentavam-se, e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disso foi em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram. Os que lhe falei, eles bem sabem o que eu lhes disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali lhe bateu fortemente no rosto, com a palma da mão, dizendo: Isso é maneira de responder o sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: Se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se eu disse a verdade, por que me agredistes? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega dizendo: Não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: Não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro negou e, naquele exato momento, o galo cantou. Amém? Olha só, nós vamos aprender nessa noite aqui 3 coisas que um crente não deve de fazer. E nós vamos aprender com quem? Justo com Pedro. Justo com Pedro, que é aquela pessoa que depois que Deus transformou a vida dele, Jesus transformou a vida dele, Jesus perdoou ele por essas 3 vezes que ele negou. Jesus perdoou Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Com esse primeiro pastor da igreja, aonde foi colocado então essa ordem sobre ele, nós vamos aprender coisas que nós não devemos de fazer. Até parece irônico, né? Vamos aprender com o pastor que foi encarregado de cuidar da igreja, de cuidar das ovelhas do Senhor. Nós vamos aprender com ele coisas que nós não devemos de fazer. Amém? Então nós vamos aprender com os exemplos de Pedro. Isso aqui que se passou tinha sido anunciado alguns momentos antes pelo Senhor Jesus Cristo. Quando eles estavam lá ceando aquela última ceia, onde o Senhor Jesus Cristo dá as ordens, dizendo: Olha, fazei, né? Se reúnam e façam a ceia em memória de mim. E a Bíblia diz que eles cantaram um hino quando terminou aquele momento da ceia, e foram então para esse Monte das Oliveiras. E aqui no livro de Marcos, eu quero ler para você, isso que eu vou ler está registrado em Marcos, está registrado em Mateus, está registrado em Lucas. Lá em Marcos diz assim: Depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu, dizendo: Todos vós me abandonareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia.
Olha só Jesus Cristo falando, né? O que aconteceria depois na sua ressurreição. No versículo 28, no versículo 29, Pedro exclamou, dizendo assim: mesmo que todos te abandonem, eu não te deixarei. Pedro dizendo para Jesus. Versículo 30, replicou-lhe Jesus: com toda a certeza te asseguro, que ainda nessa noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, olha só, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E dessa mesma maneira responderam todos os demais a Jesus Cristo. Você está vendo, né, o perigo que é você ter uma autossuficiência em si próprio. O perigo que é quando você não se conhece verdadeiramente, né, porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos, nos momentos de dificuldade, nos momentos mais ruins da nossa vida, aí vai se mostrar como é que nós somos verdadeiramente. Nós nos mostramos verdadeiramente quando estamos passando medo, quando passamos insegurança, quando estamos doentes, quando estamos correndo perigo de vida. Daí nós nos mostramos verdadeiramente quem somos. Não é nos momentos alegres, nos momentos triunfantes, que nós nos mostramos verdadeiramente quem somos. Nós nos mostramos quem nós somos nos momentos de dificuldade. Ali nós mostramos se nós temos fé, ali nós mostramos se nós acreditamos realmente, ali nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. É naqueles momentos ali. Jesus ele estava avisando a Pedro que a sua queda estava próxima. E Pedro estava o quê? Autoconfiante. Confiava em si próprio, porque ele diz: mesmo que aconteça tudo, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. É uma confiança em si, né? E Jesus dizendo: olha, vai acontecer assim. E Pedro estava fazendo o quê? Subestimando os perigos que estavam em volta. É uma das coisas que existem muito hoje, e é o do que mais derruba crente. É o que mais derruba cristão, é subestimar o perigo e subestimar as coisas que estão em volta e não se conhecer a si próprio. Como eu falei em outras pregações, uma das coisas que mais acontece com o crente, com o cristão, né, com o discípulo do Senhor Jesus Cristo, é ele terceirizar as coisas. Se acontece um negócio, a culpa é do diabo. Se o carro quebra por motivo que ele fez alguma coisa de errado, a culpa vai ser do diabo. E sempre vai terceirizar a culpa para outra pessoa, mas jamais puxa a responsabilidade para si próprio. O que aconteceu aqui com Pedro foi mais ou menos isso. Ele subestimou. Jesus já sabia do perigo, já sabia das coisas que estavam por vir. Jesus sabia dessas coisas. Mas Pedro, por falta de vigilância, né, por ter uma autoconfiança, sabe o que ele fez? Se aproximou dos inimigos. Você viu ali, Pedro no meio daquilo tudo, né, achando que se autoconhecia, tendo uma autoconfiança em si próprio, ele se aproximou dos inimigos e começou a andar com os inimigos, se esquentar na fogueira junto com os inimigos, dentro do terreno do inimigo, onde eles tinham levado Jesus Cristo para ser, né, para eles fazerem interrogar Jesus. Pedro estava lá junto, olhando de longe, junto com os inimigos. É se autoconfiar demais, porque o que aconteceu? A história você já sabe. No momento que foi colocado à prova, ele negou. Jesus Cristo já tinha avisado ele antes. Jesus Cristo já tinha falado para ele, sabe? A trajetória de Pedro, a trajetória que Pedro fez, ela nos alerta sobre os riscos que podem nos afastar de Jesus e nos conduzir ao fracasso espiritual. Tem um versículo que está lá em 1 Coríntios
10, 12, lá diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuida. Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Cuide. Essa autoconfiança é o que tem derrubado muita gente. A autoconfiança, nós devemos ter o quê? Confiança do alto, amém? É eu saber que eu não posso mesmo. Olha, eu me conheço, pode acontecer, não vou ficar namorando o pecado, não vou ficar muito passando por ali, porque eu me conheço. Eu sou dependente do alto. Isso é eu ter confiança no alto. Agora, quando a pessoa tem autoconfiança, não se namora com o pecado, não se dá chance para o azar. Amém? Nós devemos de nos autoconhecer. Isso aconteceu com aquela situação ali, mas pode ter outras situações na nossa vida que podem daqui a pouco ressuscitar o velho homem dentro de você. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa que pode ressuscitar algo que você já enterrou há muito tempo, algo que você não gosta na sua vida, alguma coisa que você já por amor a Jesus Cristo você já não queria mais e você deixou de lado. Mas por você achar que você é fortão, você é o super crente, você é aquela mulher super crente, né? Acha isso e começa a passar perto, começa a namorar com aquilo ali. Começa a pensar que não, mesmo que os outros caiam, eu nunca cairei. Mesmo que aconteça isso, eu vou estar sempre aqui. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque nós não conseguimos matar a nossa velha natureza. Ela fica fraca, ela fica lá dentro de nós. Mas você sabe muito bem que eu estou falando, que de repente pode, num piscar de olho, de repente, o que acontece, às vezes numa chave que estrala, você pode voltar a fazer uma coisa que você já disse que nunca mais ia fazer. Já vi pessoas que voltaram a fumar, e já tinham parado anos de fumar. Já vi pessoas que voltaram a beber, tinham parado anos de beber. Já vi pessoas que voltaram a fazer coisas que já tinham parado muitos anos antes de fazer, e estavam adorando o Senhor, estavam nos púlpitos, estavam profetizando, lançando a palavra de Deus, ganhando almas para o Senhor, e de repente caíram, porque voltaram a praticar. Começaram muito bem, mas por não se autoexaminar, não cuidar daquilo que estavam fazendo, né? Não fizeram como o versículo está aqui: aquele que está de pé, cuide sempre, cuide para que não caia. Amém? Então nós vamos observar aqui 3 perigos que Pedro enfrentou e que precisamos evitar em nossa própria caminhada. Primeiro perigo, lugar errado. Estar no lugar errado. João 18:15. Simão, Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Ali era o lugar onde Pedro não devia estar. Lugar de perigo. Um lugar onde Jesus Cristo já estava sendo interrogado. Um lugar onde, se ele vai, ele tinha que ter a convicção que eles iam saber quem ele era. E se ele não quisesse se revelar, então melhor era não ir. Sabe? Seguindo Jesus de longe, a palavra diz ali, se colocou no pátio do sumo sacerdote. Estava no lugar errado, na hora errada. E por ele estar ali, ele comprometeu a fé. Por ele estar naquele lugar errado, fazendo aquela escolha perigosa, ele comprometeu a fé dele. Como discípulo de Cristo, nós devemos estar sempre atentos ao nosso posicionamento. Você está entendendo? Posicionamento nas questões da vida e posicionamento geográfico. Tem lugar que não é para mim ir. Tem lugar que eu não devo ir. Não devo colocar minha fé à prova. Não é necessário.
Eu já ouvi gente dizendo: ah, pastor, eu vou lá, eu não tenho problema com isso aí não, eu estou lá no meio, eu estou lá no meio. Estou lá no meio. Às vezes dá certo num dia, às vezes dá certo no outro dia, mas vai ter um dia que de repente você não está tão bem espiritualmente. Vai ter aquele dia que você orou pouco, brigou bastante com a mulher, brigou bastante com o marido, né? Tem aquele dia, vai dizer que não tem. O dia que discute o casal, né? As DRs, né? Que eles falam, né? E é necessário, é o jeito que o casal vai se ajustando, você sabia? As DRs, as discussões, é um ajuste que está tendo. Imagina, coloca um ser de uma família junto com outro ser de outra família, debaixo do mesmo teto, gente, vai ter que dar algum conflito ali. E esse conflito serve para ir se moldando, para ir se agilizando, para ir se arrumando. Mas passa um dia de conflito, tem algum problema ali, e os dois, um sai para cada lado, e naquele dia talvez oraram menos, ou naquele dia ele está à prova, ela pode estar à prova, e o inimigo que anda ao nosso derredor, tentando a quem pode tragar, sabendo das nossas fraquezas muito melhor do que nós, nos conhecendo muito melhor, um ser milenar, não é eterno, ele é milenar, foi criado também, um ser milenar que conhece a arte das coisas, de como enganar, de como iludir, de como usar outras pessoas. Então esse ser vai usar alguém, e nesse dia que a gente não está bem, pode acontecer algo, pode acontecer, por causa talvez de uma escolha perigosa, por a gente estar às vezes num lugar ruim, um lugar que não era para a gente estar, pode acontecer. E daí, quando acontece, a nossa fé sempre é colocada à prova. Quando acontece isso, todas aquelas ideias, todos os ideais que a gente tinha como fé, como objetivo, como a intenção de colocar, né, de fazer as coisas para Deus, tudo aquilo dali, num momento, pode se perder. Numa atitude, sabe, às vezes a pessoa tem desejos de trabalhar, de fazer as coisas para Deus, de fazer várias coisas, e aprende, e trabalha na obra de Deus, e às vezes numa atitude, ela pode botar tudo fora, porque escolheu um lugar errado para estar, escolheu um momento errado para se colocar, para ter o seu posicionamento, para estar naquele lugar. Então, como discípulos de Cristo, devemos sempre estar atentos ao nosso posicionamento e aonde colocamos o nosso coração. Aonde nós temos colocado o nosso coração? Aonde nós colocamos, sabe? Colocar o coração é no que nós temos mais nos dedicando. Às vezes as pessoas se dedicam demais a alguma coisa e aquilo às vezes não tem nada a ver com a fé. Às vezes se dedica muito naquilo dali. E eu sempre digo, olha, a nossa fé, ela deveria ser tão alimentada, tão buscada, quanto a profissionalização. A nossa fé, ela tinha que ser tratada e aperfeiçoada, tanto quanto ou até mais, aquilo que a gente faz para ganhar o nosso sustento do dia a dia. As pessoas hoje, nos dias de hoje, elas se empenham no trabalho, elas buscam, elas se capacitam, elas fazem de tudo para ganhar mais e tudo para viver melhor. E a fé também deveria ser assim. Nós não deveríamos de tratar a fé e as coisas, os elementos da fé, que é os estudos da palavra, a oração, né, a intimidade com Deus, nós não devíamos de tratar diferente. Deveríamos de buscar na mesma intensidade. Por exemplo, às vezes no culto a gente não faz tanta força para ir, mas para o trabalho a gente tem que ir, é ou não é? Devemos de ir. Por quê? Porque senão eles vão me substituir. Se eu não for para o trabalho vai acontecer algo. Se eu não for, daí ninguém vai fazer a minha parte. E isso, aquilo e aquele outro. Com isso eu não quero dizer que você deva largar o seu trabalho. Não, você tem uma responsabilidade. Você deve de fazer algo.
Mas na mesma intensidade, ou até com mais intensidade, deveríamos também de nos posicionar e colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Você está entendendo? Amém? Amém ou não amém? Então, com a mesma intensidade, deveríamos de buscar as coisas de Deus, colocar no nosso coração, usar a nossa fé e fazer escolhas boas. Glória a Deus. Segundo, primeiro foi o perigo dos lugares errados. Segunda coisa, o perigo das companhias erradas. O próprio Salmo, na verdade, Salmo, por ter 150 capítulos, ele já ficou lá no primeiro para que nós entendêssemos muito bem. Salmos 1, é uma lição para nós. Ali é um salmo que ele te dá todas as direções para a vida. Porque bem-aventurado, quer dizer, muito feliz, é o ser humano, o homem e a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta com os escarnecedores. Diz que o fruto vai dar tudo no tempo certo, as coisas vão funcionar certinho como um relógio. Mas para quê? Para aquela pessoa que não se ajunta com companhias erradas, que não ouve conselhos errados. Os melhores conselhos que você vai ouvir vai ser de pessoas erradas, porque vai massagear o teu ego. É aquilo que você queria ouvir mesmo. Nossa, que bom esse conselho. Era bem isso mesmo que eu queria. Era bem isso que eu queria ouvir. Mas não é aquilo que você deveria. Às vezes é aquilo que você queria ouvir. O amigo verdadeiro é como o pai e a mãe. Não vai deixar você fazer, vai brigar com você, vai ficar de mal com você. Não tem aquele amigo que fica de mal? Tem. Amigo que fica de mal, por quê? Porque ele deu um conselho certo e você não queria fazer. Amigo que fica de mal, esse é o amigo verdadeiro. Agora, o amigo que aceita tudo, que deixa tudo e que faz tudo junto com você, coitado de você. Amigos é como aqueles amigos lá, que mesmo diante da dificuldade, não deixaram o paralítico em casa, nem voltar para casa. Vamos tirar a telha e vamos descer ele pelo teto. Isso é amigo de verdade. Amigo que paga o preço para ver você o quê? Bem. Amém? Então, o perigo das companhias erradas. Olha só. Entretanto, no versículo 16, Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro agora para dentro. Agora está junto com todo o perigo, com os soldados, com todos aqueles que queriam matar Jesus. Pedro estava no lugar errado. Não tinha o que ele fazer, porque se ele pudesse fazer alguma coisa, ele tentou fazer lá no Monte das Oliveiras. Lá, irmão, ele tirou a espada dele lá, Pedro não estava armado. Pensa no irmão, pensa que culto era, Pensa só o culto naquela época, os irmãos armados de espada. Pedro arranca da espada e decepa a orelha de Malco. Daí olha isso. Daí agora Pedro entra lá junto, com aquela milícia toda, aquele povo todo, aqueles soldados, aquelas pessoas que queriam matar Jesus Cristo. Não era o lugar para Pedro estar. Porque o lugar errado e as companhias erradas fez com que Pedro depois negasse o Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa que o crente, o cristão, ele tem um cuidado na sua vida, e a gente aprendeu isso desde os primeiros passos na igreja, que era o quê? Olha, se negar Jesus Cristo não vai para o céu. Quem aqui aprendeu isso? Que se negar Jesus Cristo não vai para o céu. E é verdade. Ele disse, aquele que me negar, eu também negarei diante do meu Pai. Então a gente aprendeu isso. A gente não nega Jesus Cristo, A gente cuida para não fazer isso e tal, e mantém a nossa vida sempre centrada ali. E é bom que a gente faça isso. Pedro estava lá dentro, começou a se enturmar com o pessoal, escuta uma coisa aqui, escuta outra ali, Diz que Pedro se aproximou do outro discípulo e juntos os dois entraram na casa do sumo sacerdote.
agora dentro do ambiente fechado, rodeado de inimigo. O que acontece? Ele se misturou com aqueles que eram contrários à fé dele, com más companhia. E lá em Coríntios 1, versículo 15, na verdade 1 Coríntios 15, 33, diz que as má companhias corrompem os bons costumes. Se misturou. E olha, às vezes você está num ambiente bom, igreja, casa, família, tudo legal, vai funcionando, a pessoa tem uma vida ali cristã, né? Aquele modo de viver cristão que Deus quer pra gente. Mas de repente a pessoa começa a se enturmar de outro jeito e tal. E o que mais acontece nos dias de hoje não é que a gente consegue trazer aquelas pessoas para dentro da igreja, eles conseguem tirar para fora. São raríssimos, eu quero dizer para você, são raríssimos, são exceções as pessoas que se misturam, né, com aquela multidão e conseguem trazer alguém de lá. A prova disso é você ver os jovens que estão na igreja hoje, é bem pouco. Eles passam mais tempo na escola, mais tempo com os amigos e, como consequência, daí não oram, não buscam mais a palavra de Deus, não se interessam mais. Por quê? Porque o próprio versículo aqui diz: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Então nós precisamos ter cuidado com quem nós nos associamos. Precisamos ter cuidado com quem os nossos filhos estão associando-se, estão andando, estão dormindo na casa. Pai, vou dormir aqui na casa do fulano. Cuidado com isso, cuidado. Olha só, ele se misturou com aquelas pessoas que eram contrárias à fé dele. O que aconteceu? Ele se calou. Você acha que Pedro tinha a mesma autoridade que ele foi ter algum tempo depois, lá quando ele foi revestido pelo Espírito Santo? Não. Pedro estava vulnerável ali, né? As influências, eu anotei aqui, ao nosso redor, podem nos afastar de Cristo e nos leva a comprometer a nossa fé. Se você andar com pessoas que te influenciam na fé, você cresce muito como cristão. Agora, se você andar com pessoas e você não tiver um posicionamento bom, se você está numa fase de crescimento, se você está aprendendo as coisas ainda com Deus, cuide com quem você anda, porque aquilo dali pode mudar toda a tua visão, pode mudar todo o teu pensamento, pode mudar toda a questão daquilo que você associa, né, com Deus, pode mudar. E a terceira coisa, o terceiro perigo, é o perigo de uma negação covarde. Uma negação covarde. Ali do versículo 17, nós vamos ver no versículo 17, no 25 e no 26 e 27. Nós vamos ver uma negação covarde. Por quê? Olha só. Então, a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro respondeu: eu não sou. A mesma pessoa que horas antes estava dizendo para Jesus que morreria por Jesus. A mesma pessoa que estava horas antes induzindo todos os seus amigos ali, o colegiado de Jesus Cristo, e todos eles afirmaram a mesma coisa: nós morreremos pelo Senhor, nós faremos pelo Senhor. A mesma pessoa nesse momento, quando a mulher perguntou, e ela perguntou por quê? Porque ele entrou dentro da casa, a mulher que estava à porta, então a jovem criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Pedro respondeu: eu não. O que faz uma pessoa tão crente, de repente num momento e de repente no outro momento, negar a sua fé? Negar tudo aquilo que acreditava, negar as coisas. Uma pessoa que não tinha passado ainda por frustração, não tinha passado por desesperos, tinha tido um confronto lá com o guarda e tal, mas conhecendo Jesus quem ele era, como é que pode mudar tão rápido?
Então se acontece, olha só, pense aqui comigo, se acontece com uma pessoa que teve 3 anos ao lado de Jesus, se acontece com um homem, né? Um homem que nem Pedro, explosivo, né? Um homem que andava armado, um homem que fazia parte da revolução, um homem que andava ali com Jesus Cristo, se acontece com esse homem que viu Jesus Cristo transformar água em vinho, pouco tempo antes viu Jesus Cristo alimentar a multidão ali com alguns peixinhos e alguns pães, pouco tempo antes viu Jesus Cristo curar coxos, cegos, leprosos, andou com Jesus Cristo e viu Jesus Cristo tocar no esquife, e não podia tocar no esquife, Jesus toca no esquife e ressuscita o filho da viúva. Como pode uma pessoa vendo tudo isso, sabe, junto ao lado de Jesus, como pode uma pessoa fazendo tudo isso, chegar nesse momento aqui e negar? Então, se ele fez isso, aí aquele versículo se aplica à nossa vida. Cuidado, devemos de cuidar, porque não se nega Jesus somente de dizer que eu não conheço Jesus. Não é só isso. Nós também podemos negar Jesus, podemos negar a nossa fé por causa das frustrações, as coisas que acontecem na nossa vida e a gente pensa, poxa, eu tinha tanto plano, eu tinha tanta coisa para fazer, mas me frustrou, não estou mais afim. Eu achava isso, eu achava aquilo, eu achava que ia ser tantos planos, tantos sonhos que eu tinha e agora não tenho mais. Isso também é negar a fé, porque se eu aprendi aquilo, se aquilo foi construído dentro de mim através de Deus, eu acreditava naquilo certo, não é por causa de uma circunstância, não é por causa de algum problema, não é por causa de alguma coisa que aconteceu que eu tenho que deixar. Pois Pedro, você viu, Pedro deixou, e não foi uma vez só. A gente pode às vezes abandonar aquilo que a gente acredita, os ideais que a gente tem, os ideais que a gente tinha ou tem, a gente pode deixar. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa. Pedro fez isso. Mas como eu estou dizendo para os amados irmãos e irmãs aqui, e você que está nos assistindo em casa, Pedro nos ensina o que nós não devemos de fazer nessa noite. Nós não devemos de fazer isso. Pedro, ele nos dá dicas, através dos seus passos, daquilo que ele fez naquela noite, de como nós devemos de cuidar para não cair nas mesmas ciladas. Não achar que nós somos autossuficientes, que nós somos poderosos, super crentes, super discípulos do Senhor, e daqui a pouco estarmos fazendo a mesma coisa. Pedro não vigiou. Pedro, simplesmente, quando a mulher pergunta para ele, era uma mulher, gente, não era o soldado, era uma mulher. Ele podia dizer, sabe uma coisa, eu estava junto, eu andei junto com ele aí, estou acompanhando ele aqui. Mas o que Pedro faz? Não, eu não estava junto não sei quem é, eu não. E daí do versículo 17 pula lá para o 25. Enquanto isso Pedro estava em pé. Enquanto isso o quê? Enquanto eles estavam interrogando Jesus, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou, não és tu também um dos discípulos dele? Gente, eles não estavam caçando os discípulos. O único que eles queriam era Jesus. O que Pedro fez? Não és tu também um deles? Pedro nega dizendo, eu não sou. Eu não. Sabe que isso pode acontecer de uma maneira tão natural na nossa vida? Isso pode acontecer de uma maneira tão natural que às vezes nós podemos nem perceber. Às vezes pode acontecer tão naturalmente na nossa vida que a gente pode nem perceber que a gente está se afastando da nossa fé. Pedro naquele momento ali, se aquecendo, perguntaram para ele de novo. Não tinha perigo para os discípulos. E Pedro só diz, não, eu não estava.
Pedro nega dizendo: eu não sou. Você não era um dos discípulos? Não, eu não sou. Você não era aquela pessoa que estava sempre à frente, trabalhando, orando, buscando as coisas, fazendo as coisas para Deus, querendo o melhor, pensando em ganhar o mundo, pensando em ganhar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo? Não, acho que não. Acho que eu não sou. Começamos com isso a negar a nós mesmos. Não só negamos a nossa fé, não só negamos a Cristo, começamos a negar a nós mesmos, os nossos ideais, a nossa luta, a nossa vontade, o nosso querer. Esse é o perigo de uma negação covarde. Ali no versículo 26, daí de novo, um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro havia decepado a orelha. Nossa, gente, que auê agora, que complicado. Parente daquele que ele cortou a orelha, irmão Hélio. O cara conheceu. Isso aí foi aquele que cortou a orelha lá do meu primo lá, ó. É ele, sim, é ele, eu estou conhecendo. E essa pessoa vai para ele e pergunta para ele: não te vi no olival não te vi no olival? Mais uma vez Pedro negou. Naquele exato momento, o galo cantou. Só entre aspas aqui, a gente acha que é um galo, né? Lá da família dos galináceos, né? Lá que faz o corococó, né? Mas não era, tá? Era uma trombeta que tocava, né? Para anunciar os momentos, né? Das orações e a troca dos soldados, né? A primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, era uma trombeta que tocava porque não existia relógio. Então, tocava a trombeta, as pessoas sabiam que mudava de vigília e também os guardas sabiam que mudava de turno. Quando tocou a trombeta, Pedro se lembra. Olha só como estava no automático. Estava no automático. Daí Pedro cai em si. Ele se lembra: minha autoconfiança não me ajudou. Fiz tudo errado. Aquilo que eu prometi para o Senhor, eu acabei desfazendo tudo. A minha posição diante de Jesus Cristo, acabei de revertê-la. Ele podia muito bem ter feito isso num ato de medo, né? Um ato de talvez ali ser rejeitado. Estava no meio daquelas pessoas, por medo da rejeição, acabou negando a sua fé. Por medo ou covardia, medo de morrer, acabou negando a sua fé. Sábado passado, quando nós terminamos o culto aqui, eu cheguei em casa e tinha um canal lá que eu nunca assisto. Nunca assisto por causa dos ideais políticos e tal, então eu não assisto. Mas era a TV Brasil. Liguei a TV e começou a passar um filme de um padre numa ilha, num lugar lá que eu não sei se era Japão ou se era China. E aquele padre, então, muitos anos atrás, estava lá com aquele pessoal e de repente chega um povo rival. E aquele povo rival começou a botar aquelas pessoas contra a parede. E aquelas pessoas, elas tinham que negar Jesus Cristo. E eles pegavam uma foto da ceia, né, da Santa Ceia, onde tem um Senhor assim, uma imagem ali, e colocavam no chão. E toda pessoa que pisasse naquela ceia, né, que estava pisando ali em Jesus Cristo, naquelas imagens, né, daí então tinha por negar ao Senhor Jesus Cristo. E naquela época, né, era inspirado em fatos reais. Quando o Evangelho entrou, agora eu lembro, era no Japão. Quando o Evangelho entrou no Japão, das pessoas que foram mártires, mortas, porque com muito menos, quero dizer para você, com muito menos aprendizado do que você tem, com muito menos conhecimento da palavra que você tem hoje, aquelas pessoas só por se apegar em alguém que ouviu dizer que Jesus morreu pelos teus pecados, era só isso, bastava para aquelas pessoas morrerem, mas não negarem. Muito menos conhecimento que você tem hoje, aquelas pessoas tinham, porque elas só tinham ouvido que Jesus Cristo tinha passado, tinha morrido por elas.
E aquelas pessoas, então, a partir daquele momento, elas firmaram uma fé tão grande em Jesus Cristo, que quando chegavam aquelas pessoas que eram do contrário delas, colocavam todas elas contra a parede, pai, mãe, filho e tal, eles choravam dizendo: eu não posso negar. Eles crucificaram 3 pessoas na beira do mar e esperaram o mar subir. E a hora que o mar subiu, o mar tampou aquelas 3 pessoas, mas nenhum deles negaram o Senhor Jesus Cristo, com muito menos conhecimento do que eu e você temos hoje a respeito do Senhor. Para você ver então como existe fé, sabe? Uma fé de lealdade, das pessoas serem leais. É uma coisa que falta hoje. Parece que não ser leal está na moda. Não existe mais lealdade no casamento, não existe mais lealdade na amizade, não existe mais a lealdade entre irmãos, sabe? No passado tinha lealdade entre irmãos, que um aprontava, o outro cobria, e quando apanhava os dois, mas ninguém dizia quem era. Era lealdade, né? Existia essa lealdade entre amigos, lealdade entre esposo e esposa. Hoje parece que a coisa mais normal que tem é desfazer os juramentos, aquilo que foi feito lá no altar diante de um sacerdote, de uma autoridade eclesiástica e principalmente diante de Deus. A coisa mais normal que tem é perder a lealdade. A maioria dessas vezes não é nem por medo, não é nem por covardia, simplesmente é porque parece que não vale mais nada. Mas o que eu devo alertar para os irmãos aqui nessa noite é que todos esses parâmetros, tudo isso diante de Deus ainda vale. O mundo pode ter se esquecido dessas coisas. As pessoas aí fora podem ter se esquecido dos seus ensinamentos, dos seus pais, dos seus antepassados, porque isso a gente aprendia de berço. Não era a escola que tinha que ensinar, não era o professor. Isso se aprendia em casa: lealdade, fé, confiança, saber que existia consequência, a gente aprendia em casa. E tudo isso não mudou, porque o nosso Deus não muda. Amém? Nosso Deus não muda. Pedro, talvez por medo da rejeição, das consequências, né, levou ele a negar Jesus, levou ele a negar a própria fé. E eu anotei aqui, foi algo assim maravilhoso. Olha só, negar a Cristo não é somente rejeitar a fé nele no momento de risco, mas também é perder ou se afastar de todos os ideais que nós tínhamos quando o conhecemos. Quando a gente conhece Jesus Cristo, brota algo dentro da gente, uma vontade de fazer as coisas, de querer que as pessoas tudo conheçam aquele Jesus que a gente conhece. E às vezes as circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida podem levar a gente a negar esse conhecimento, negar aquilo que a gente sentiu. E para então nós terminarmos, eu preciso dizer para os amados irmãos e irmãs, e você que nos assiste em casa, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos estar prontos para assumir os riscos em nossa caminhada com Cristo, e nunca ceder à covardia, nunca ceder ao desânimo, nunca ceder ao medo, e nunca ceder à frustração. Amém? Marque aí comigo: nunca ceder à covardia, nunca ser covarde diante de uma situação, sabe? Está vendo algo acontecendo, está vendo uma injustiça acontecendo e a gente se acovardar. Podia lançar uma palavra, podia fazer alguma coisa, não, mas não faço porque não vou fazer. Isso é ser covarde. Nunca ceder ao desânimo, que é uma das coisas que mais habita hoje dentro da igreja. Povo desanimado. Não vou nem fazer a galinha da Angola hoje, né? Tô fraco, sabe? Desânimo. Os cristãos no passado não tinham luz, não tinham nada, se reuniam dentro de uma caverna e eram animados, se apresentavam diante de Deus lá com cantos, com palmas e com louvores e tudo. Hoje a gente tem tudo, gente, meu Deus. E isso me preocupa, porque um dia nós vamos ser cobrados por aquilo que nós podíamos ter feito e nós não fizemos. Ai, gente, mas ser cobrado por algo que nós podíamos ter feito.
Sabe, por um glória que a gente podia ter dado naquele momento que mexeu a palavra comigo. Um aleluia, quer dizer, Deus seja louvado. Sabe? Dizer assim, seja, né? Quer dizer, confirmar a palavra. E a gente não faz. Estou desanimado, pastor. A luta na minha vida. E você sabe que se você não procurar se animar, cada vez você vai se desanimar mais. O ânimo é uma coisa que é você que tem que ter. Porque Jesus Cristo disse, tenham bom ânimo. É algo que tem que vir de você. Você tem que buscar forças. A Bíblia diz que Deus é a nossa fonte de alegria. Então busque essa força. Busque lá, mas é você que tem que fazer. Não queira terceirizar tudo. Não, eu quero que Deus me dê alegria. Eu estou tão triste porque Deus não me deu alegria. Mas Ele é a fonte, é só buscar nele. Busca nele. Amém? É isso que tem que ter. Então nós precisamos estar prontos para assumir os riscos em nossa caminhada. Tem riscos sim. Jesus Cristo, andar com Jesus, não é um passaporte que nos livra agora de tudo. Somos intocáveis. Agora somos... agora sim. Não é desse jeito. Com Jesus Cristo nós corremos riscos. Lembra lá o que fala no Salmo 23? Vou traduzir ele do jeito como ele foi traduzido, mas ele não é escrito assim. Lá o original está dizendo assim: o Senhor é meu Deus e Ele não me falta. Está só escrito assim. Mas foi traduzido para nós como? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz por verdes pastos, né? Passo por abismos, passo até pelo vale da sombra da morte, mano. Mas a gente passa, a gente não fica ali. E depois Ele leva a gente até um lugar onde a gente vai, né, se alimentar, pastos verdejantes. Então quer dizer, na nossa vida vai ter isso aí, gente. Vai ter altos e baixos, vamos passar por esses lugares, mas Deus está nos conduzindo e Ele é o bom pastor, Ele é aquele que é fiel, Ele vai nos levando e vai chegar no final que nós vamos chegar no lugar de verdes pastos, onde vamos ser alimentados, cuidados por nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Diga assim seja, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos andando por aí à toa. Nós não somos um rebanho que estamos de qualquer jeito perdido. Não, nós temos um pastor que cuida de nós. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Quando tem alguma ovelha querendo se desviar, ele dá aquela batidinha, dá aquela surra. Se bobear, ele quebra até a perna. Mas ela não sai do seu rebanho. Amém? Isso tudo porque Jesus Cristo disse: aqueles que o Pai me der, ninguém vai tirar de mim. Aleluia. Vai acontecer coisa na nossa vida, vamos ter surpresas, vamos passar por decepções, vamos passar por frustrações na nossa vida, mas não vamos ser tirados da mão do Senhor. E só isso já é motivo de você se animar e sair contente daqui nessa noite. Amém? Peço para que você se coloque de pé. Quero concluir pedindo para que você feche os seus olhos. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, contemplar toda a sua virtude, as suas maravilhas. É onde Ele nos alimenta através da palavra, nos orienta, onde nós aprendemos e saímos para ser igreja lá fora. Colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos lá fora. Lá fora o culto continua. Na sua casa a adoração continua, o louvor continua, o culto continua. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E no sábado nós nos reagrupamos de novo. Para agradecer ao Senhor pelos livramentos. Agradecer a sua graça sobre nós, a sua misericórdia. Agradecer o seu cuidado. Louvar o Senhor agora num corpo. E aprendermos de novo e darmos sequência. E de novo, e de novo, e de novo. Foi assim que a igreja chegou até nós. Os irmãos se reuniam na doutrina dos apóstolos.
permaneciam na comunhão entre eles, permaneciam na oração, e a igreja chegou até nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja chegou até nós, e nós devemos deixar uma igreja para os que vêm depois de nós, se assim tiver igreja. Precisamos nos reagrupar, precisamos nos tornar verdadeiramente discípulos do Senhor. Devemos de parar com o mimimi, com essas coisaradas toda que tem por aí afora. Porque quando nós vamos ver as pregações, as reuniões do Senhor Jesus Cristo, elas não são como a maioria das reuniões que é feita por aí afora. É só você olhar para a Bíblia e olhar para aquilo que está acontecendo. Jesus Cristo disse: sede meus imitadores, e tem gente imitando outras pessoas, menos Jesus. Vamos imitar o Senhor. Vamos imitar o Senhor. Pedro, na autoconfiança dele, não percebeu os perigos ao seu redor e acabou negando o mestre. A queda de Pedro serve como advertência para todos nós. Felizmente, Pedro teve uma segunda chance. Felizmente ele teve uma segunda chance. O fim de Pedro ainda foi bom, porque Jesus perdoou e restaurou ele. Pedro reafirmou o seu amor com Jesus, recebeu a missão de cuidar do rebanho. E o que Deus tem para a tua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã, é muito maior do que aquilo que você tem imaginado. Você só precisa se afastar de lugares, deixar de fazer coisas, deixar de viver coisas e viver para o Senhor. Deus, Ele não te pede nada mais do que isso. Deus, Ele não te pede 10%. Deus, Ele não te pede aquilo que você faz como sacrifício. Deus não te pede isso. Deus, Ele quer você, porque se Ele tiver você, Ele tem tudo da tua vida. Ele quer você inteiramente para Ele. Seria muito fácil, seria muito até mesquinho nós darmos apenas 10% de nós para Deus. 10% da minha renda, 10% do meu tempo, 10% da minha vida. Com Deus é tudo. Nós devemos de dar tudo para o Senhor. Amém. Pai querido, nosso Deus, Senhor das nossas vidas, o Senhor nos comprou e nós sabemos que o Senhor não reservou mais nada. Tudo que o Senhor tinha de melhor, o Senhor deu na nossa vida, em resgate de nós. A tua palavra diz que o Senhor não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor de cada um de nós. E a tua palavra também diz que junto com ele, como também o Senhor não nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Com Jesus Cristo, o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Então não é tudo aquilo que eu quero, é tudo aquilo que eu preciso. Isso sim o Senhor vai me dar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu me coloco na tua dependência. Eu quero receber aquilo que eu preciso, Pai, não aquilo que eu quero. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. Que a tua igreja, o meu irmão aqui, a minha irmã, esse que está em casa nos assistindo, essa que está em casa nos assistindo, que ele receba aquilo que precisa, Pai. Aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Não aquilo que nós queremos, porque nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos como escolher. Se não é o Espírito Santo intercedendo por nós, Pai, nós não saberíamos nada. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a compreender a tua boa e perfeita vontade, aquilo que é agradável, Pai, aos teus olhos. Nos ajuda, meu Deus, a compreender essas coisas, que o teu Espírito Santo trabalha na nossa mente, Pai, através dessa palavra que nós recebemos nessa noite, que nós possamos, meu Deus, compreender mais e mais do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, corrige a tua igreja, Pai. Onde a tua igreja errou, Pai, começa a corrigir, meu Pai. Que nós possamos nos levantar aonde a igreja caiu, Pai. Em nome de Jesus, reagrupa, Senhor, esse grande exército do Senhor aqui na terra, para a honra, para a glória do teu santo nome, meu Deus. Que a igreja não venha mais envergonhar o teu santo nome, que a igreja não venha mais, Pai, usar o teu nome em vão.
Que a igreja não negue mais a sua fé, que eu não negue mais a sua fé, que a nossa igreja não negue mais a fé, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Porque quando há reconciliação com o Senhor nos coloca nas suas mãos e diz: apacenta, cuida dos meus, faz por mim, cuida dos meus. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um aqui nessa noite, Pai, tome a sua posição, geograficamente, coloque o seu coração, Pai, na tua obra, em nome de Jesus, porque ali é onde está o nosso tesouro. Que cada um aqui, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, tenha isso, meu Pai, em mente. E as demais coisas, aquilo que for necessário para a nossa vida, a tua palavra diz que o Senhor está cuidando, o Senhor está fazendo. Obrigado, Pai, nós confiamos no teu cuidar, nós confiamos no teu fazer. Sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus perfeito, e por isso nós depositamos a nossa fé, depositamos a nossa confiança no Senhor. Amém, amém e amém.